O ano que termina foi mais um ano de sofrimento na Terra Santa, pela persistência da pandemia e a falta de peregrinos, mas também um ano de esperança e acontecimentos a serem recordados. Desejamos recordar, antes de tudo, o centenário da revista Terra Santa, o primeiro meio de comunicação da Custódia que há um século relata e testemunha, de forma sistemática e ininterrupta, a história e a vida dos lugares santos. 100 anni sono sempre um bel traguardo. 100 anos é sempre uma boa meta. Quando se trata de pessoas, é uma conquista notável. Se for sobre instituições, é uma meta importante. Para jornais ou revistas, é um marco significativo. O número especial da revista dedicada ao centenário está dividido em 4 áreas temáticas. Arqueologia, com as grandes descobertas nos principais santuários da Terra Santa. Povos e culturas e a Igreja em diálogo. Particular atenção é dada à extraordinária experiência franciscana na Terra Santa, da qual a revista é expressão. Partindo da histórica peregrinação do Papa Paulo VI à Terra Santa em 1964, a revista também documentou as sucessivas visitas dos papas João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco. A revista, inicialmente publicada apenas em italiano, hoje é editada em 6 línguas. De um aniversário histórico às realidades de hoje. 2021 também na Terra Santa foi um ano repleto de desafios e eventos, como a Semana Santa em Jerusalém. De Betfagé ao Sepulcro, a celebração do Domingo de Ramos. Após a interrupção de 2020, a procissão do Domingo de Ramos retorna e é um dos acontecimentos mais esperados, o mais alegre do início da Semana Santa. A procissão, que na tarde de domingo desce ao longo do Monte das Oliveiras, refazendo a entrada de Jesus em Jerusalém, retorna após as restrições de 2020 provocadas pela emergência sanitária. Faremo uma Semana Santa. Certamente teremos uma Semana Santa muito mais tranquila do que no ano passado, que aconteceu a portas fechadas. Ainda há restrições, temos números pequenos, temos uma grande parte da diocese que ainda vive uma situação dramática por causa do coronavírus. Penso na Palestina e na Jordânia. Mas devemos nos alegrar porque, pelo menos em Jerusalém, podemos comemorar de uma forma quase normal. De Jerusalém, um tempo de oração em comunhão com o mundo inteiro. Ao longo das vias de pedra da cidade, entre casas e comércio, atravessando a vida cotidiana como há 2000 anos. Os franciscanos da Custódia repercorrem este trajeto durante todo o ano, mas é sobretudo na Sexta-feira Santa que os olhos do mundo se voltam para a Via Sacra de Jerusalém. Não tenham medo, eu sei que estáis procurando por Jesus, o crucificado. Não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Venha e veja o lugar onde ele foi colocado. Este acontecimento, narrado pelos evangelhos, aconteceu precisamente neste local, onde hoje se encontra a Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. 2021 também foi o ano da esperança do retorno dos peregrinos. A esperança volta à Terra Santa com a chegada dos primeiros grupos. Depois de um grande esforço por parte do Ministério da Saúde e do Ministério do Turismo de Israel, os lugares santos começaram a sentir a presença dos peregrinos novamente. Após os primeiros grupos organizados pelo Ministério do Turismo, no final de junho, o primeiro grupo de Nápoles, da Itália, organizado pelos franciscanos. Em peregrinação à Terra Santa, também o novo ministro-geral da Ordem dos Frades Menores. Queria estar aqui o quanto antes possível para levar sobretudo ao Calvário, à ressurreição e aos outros lugares, Belém, Nazaré, a oração por toda a ordem e pelo início do meu serviço. Foram 5 dias de intensas visitas às várias realidades da missão franciscana na Terra Santa, dos santuários da Redenção, às escolas e às várias obras da Custódia e aos cristãos locais.
Eleito em Roma no dia 13 de julho, Fra Fusarelli é o 121º sucessor de São Francisco e tem a missão, junto com os frades presentes no Oriente Médio, de continuar o sonho de São Francisco, quando no ano de 1219 veio em peregrinação de paz à Terra Santa e encontrou o sultão Malek Al-Kamel no Egito. Sinto que venho aqui com o coração de Francisco, trazendo aquela chama de 800 anos atrás, aquele fogo que se acendeu em Francisco durante a sua conversão, durante a sua vida e que sempre permaneceu aceso. E nós hoje, quando nos sentimos um pouco cansados, abatidos, buscamos esta chama. Estou certo e sinto que o fogo, a chama do carisma de Francisco, continuamente se reacende. As regras para viajar em tempos de pandemia variam de país para país e continuam mudando até o último dia do ano. As celebrações com os cristãos da Terra Santa em 2021 e a especial atenção a São José no ano em sua homenagem. A tradição cristã indica em Nazaré, além da Basílica da Anunciação, a Igreja de São José. Este santuário também é chamado da Nutrição, porque ali Jesus cresceu e viveu até a idade adulta, aprendendo a profissão do Pai. O apócrifo História de José o Carpinteiro narra a morte e o sepultamento do pai adotivo de Jesus em Nazaré, descrevendo como o próprio Jesus o ajudou e o confortou no momento da passagem dessa vida. Com o coração de pai, assim José amou Jesus, chamado em todos os 4 evangelhos o Filho de José. E é como começa a carta apostólica do Papa Francisco Patris Corde, por ocasião dos 150 anos da proclamação de São José como patrono universal da Igreja. La nostra basilica è in festa per la conclusione dell'anno giuseppino e portiamo tanto di quest'anno. A nossa basílica está em festa pela conclusão do ano de São José. O ano em que refletimos em que São José nos acompanhou, especialmente nesse momento difícil da pandemia. A Virgem Maria e São José nos acompanham com a sua humanidade, porque aqui viveram, foram eles que criaram o Filho de Deus. Hanno fatto crescere il Figlio di Dio. As celebrações do final do ano dedicadas a São José começaram na terça-feira, 7 de dezembro, com a recitação do Rosário na igreja dedicada a ele. No dia 8 de dezembro, dia da solenidade da Imaculada Conceição, 2 celebrações. Ao meio-dia, o guardião da Basílica da Anunciação, Frei Bruno Varriano, conduziu a oração do Ângelus. À tarde, a celebração foi presidida por Frei Dobromir Yastal, vigário da Custódia da Terra Santa, que celebrou a missa por ocasião da solenidade da Imaculada Conceição e do final do ano dedicado a São José. A solenidade da Imaculada Conceição coloca-nos perante o exemplo de Maria, predestinada pelo Senhor, dócil serva do Senhor que, sem compreender exatamente o mistério, confia no Senhor. A Ele confia toda a sua vida para que o plano de salvação que Deus preparou seja cumprido. Em São José, temos outro exemplo de homem que confia totalmente em Deus, que coloca a palavra de Deus totalmente no centro da sua vida. No final da missa, a bênção com o ícone do padroeiro universal da Igreja. Al centro della propria vita, la parola di Dio. Sancti descendat super vos et maneat semper. No sábado 30 de outubro, no Santuário de Nossa Senhora da Palestina, foi realizada a abertura da jornada sinodal local, em sintonia com o Papa e toda a Igreja. A cerimônia de abertura da fase diocesana do Sínodo Geral da Igreja na Terra Santa aconteceu na solenidade da Bem-aventurada Virgem Maria, Rainha da Palestina. O pequeno santuário de Deir Hafat acolheu um grande número de cristãos de Israel e da Palestina.
Viemos de todas as partes da diocese e este movimento físico deve tornar-se uma peregrinação pessoal e comunitária nas pegadas dos 2 discípulos de Emaús. Estamos sobrecarregados de muitos problemas, frustrados como os 2 discípulos, mas o encontro com o Senhor muda a perspectiva de nossa vida. Padre David Niehaus recorda a experiência sinodal já vivida anteriormente na Terra Santa. We did this in the 1990s, from 1991 to 95. Conseguimos nos anos 90, de 91 a 95, uma fase preliminar. De 95 a 2000, um fantástico caminho sinodal juntos. Foram 9 anos de preparação. Agora queremos renovar esse espírito, queremos reencontrar, redescobrir esse espírito que foi aceso. Lembramos as 2 visitas do Patriarca Latino de Jerusalém a Gaza. A fé desta comunidade me fortalece. Não percam a coragem e a esperança, são as palavras do Patriarca à comunidade de Gaza. A minha primeira impressão, aquilo que me tocou profundamente, foi quando ouvi de praticamente todos que não devíamos pensar apenas na destruição material, mas também nas consequências sobre as pessoas. Quando me disseram, somos pessoas, somos seres humanos e não apenas números de feridos, mortos ou vivos, ou sobreviventes, ou um orçamento para os projetos de reconstrução. Isso me tocou profundamente. Per progetti di ricostruzione. Questo mi ha colpito molto. De bairro em bairro, de casa em casa, o cuidado paterno do patriarca manifestou-se na visita aos paroquianos, na escuta e na observação atenta das suas condições de vida. The most beautiful moment of the visit is, of course, the visit to the O family. momento mais bonito da visita é o encontro com as famílias. É muito comovente, principalmente quando se chega nas casas das famílias mais humildes e com problemas. É um momento muito importante para mim e ver essas pessoas nessas condições, ver a sua força e a sua unidade, isso também me dá força no meu serviço à comunidade católica do Patriarcado Latino. Como Igreja Católica Latina, temos 134 fiéis, mas também várias obras abertas a todos. 3 escolas, a Escola do Patriarcado Latino e a Escola da Sagrada Família e a das Irmãs do Rosário. Um centro de formação e educação de jovens, hospitais, a Cáritas. As Irmãs de Madre Teresa cuidam de crianças e idosos com necessidades especiais. E existe também um projeto para as chamadas crianças borboleta na faixa de Gaza. Maria Lilia, ego te baptizo. In nome Patris. Spirito Santo. Outro destaque deste ano foi a visita do Papa a Chipre e à Grécia de 2 a 6 de dezembro. A ilha de Barnabé, Paulo e Lázaro foi definida pelo Papa como a pérola do Mediterrâneo. O Papa Francisco voltou da sua viagem apostólica, trazendo em seu coração as pessoas que encontrou e os gestos de fraternidade e proximidade. No Ângelus da Imaculada Conceição, exprimiu gratidão por tudo que viveu, mas também renovou o apelo a olhar nos olhos dos mais necessitados que encontramos e a crescer juntos no seio da Igreja Mãe. Chipre é uma pérola no Mediterrâneo, uma pérola de rara beleza, que, no entanto, carrega a ferida do arame farpado, a dor de um muro que a divide. Em Chipre, me senti em família. Uma viagem com saldo positivo, como emergiu das palavras de autoridades religiosas da Terra Santa que acompanharam bem de perto o Santo Padre. La valutazione direi che veramente si può dire a qualificare è molto positivo. A avaliação, eu diria, que é muito positiva. O Papa nos trouxe a bênção e sua presença nos fez sentir que não estamos sozinhos. Ele nos mostrou o caminho que devemos percorrer com todos. Ele fez com que todos se sentissem próximos e que a Igreja está conosco.
Foi isso que o Papa nos trouxe. E a Igreja testemunha esse amor, essa paz. Quello l'ha portato il Papa. È la Chiesa che testimonia questo amore, questa pace. È come se ci avesse dato É como se o Papa nos tivesse dado, para usar uma expressão muito comum hoje, uma terceira dose de entusiasmo por esta pequena igreja aqui em Chipre. Ele falou ao coração da comunidade católica, encontrou a igreja ortodoxa com a qual temos boas relações e lembrou a todos sobre as dificuldades dos migrantes. La visita è stata molto significativa proprio nel nome di San Barnaba, questo santo che nel nome stesso porta l'esortazione e la consolazione. A visita foi muito significativa em nome de São Barnabé, esse santo que leva exortação e consolação no próprio nome. O Papa veio para encorajar, exortar e consolar, tanto a pequena comunidade católica local quanto a comunidade ortodoxa grega, trabalhadores migrantes, que são a maioria de nossa comunidade católica aqui, e também refugiados. Por isso foi muito bom, nos vários momentos de encontros, para seguirmos essa indicação de consolo e encorajamento. Incontri poter seguire questo, direi, filo rosso di consolazione, di incoraggiamento. Momentos de emoção inesquecíveis também foram aqueles vividos pelas autoridades religiosas da Terra Santa nos encontros com os migrantes que não puderam ver o Papa. Apesar da agenda lotada, o Papa Francisco também encontrou tempo para gravar uma mensagem de Natal para os jovens da Terra Santa. Uma ideia do nosso jornalista Jorge Jaraisi, realizada por Frei Francesco Patton, custódio da Terra Santa. Beh, devo dire che è stato abbastanza semplice perché Papa Francesco è un gran comunicatore, quindi mi ha chiesto semplicemente... Devo dizer que foi muito simples, porque o Papa Francisco é um grande comunicador. Então, ele simplesmente me perguntou se poderia usar sua língua materna, que é o espanhol. Ele se recompôs por um momento antes que eu começasse a registrar e depois formulou esta mensagem, a meu ver muito bonita, de encorajamento para os jovens da Terra Santa e especialmente também para os jovens de Belém, convidando-os a não olharem para baixo, mas a ter o olhar no horizonte, a capacidade de sonhar e de imitar o exemplo da Sagrada Família, e então fazer dela a sua própria mensagem de esperança. Eu simplesmente tive que segurar o smartphone para que a imagem não tremesse muito. Tener fermo lo smartphone in modo tale che l'immagine non venisse troppo mossa. Quando perguntado sobre o que significa ter uma gravação com o Papa no currículo, o custódio respondeu com um sorriso. Beh, l'importante è che il messaggio del Santo Padre arrivi. O importante é que a mensagem do Santo Padre chegue ao coração dos nossos jovens em Belém e que, ao ouvi-la, se sintam encorajados a continuar sendo cristãos na Terra Santa. E que os jovens da Terra Santa, ouvindo essa mensagem, compreendam a importância da sua presença aqui para toda a Igreja e o quanto a Igreja inteira, de alguma forma, os apoia e os acompanha através da proximidade do Santo Padre. Come dire, che in qualche modo li sostiene, li accompagna attraverso la vicinanza del Santo Padre. Sabemos que Papa Francisco é o Papa das surpresas. Ao chegar em Roma, voltando da viagem apostólica, o Papa desejou levar para casa Frei Eduardo, que foi seu intérprete durante os 5 dias de visita a Chipre e a Grécia. Ao chegar ao convento da Terra Santa, o Papa quis saudar a comunidade franciscana e voltou a agradecer seu intérprete pelo serviço prestado. No final da retrospectiva de 2021, a nossa homenagem a Frei Frederic Mans. A Sagrada Escritura é um maná cotidiano. Biblista de renome internacional, ex-reitor e professor emérito do Estúdio Bíblico Franciscano de Jerusalém, Frei Frederic Mans morreu repentinamente no dia 22 de dezembro. Ele tinha 79 anos, quase 50 dos quais vividos na Terra Santa. Padre Mans foi um verdadeiro apaixonado pela Bíblia. Além de grande erudito, foi também grande divulgador. Acompanhou estudantes e peregrinos
Pregou exercícios espirituais, escreveu livros e ensaios, colaborou nas iniciativas editoriais da Custódia da Terra Santa. Na sua última entrevista ao Christian Media Center, ele falou sobre Chipre em razão da visita do Papa Francisco. Os Atos dos Apóstolos narram que, em Antioquia do Orontes, havia uma grande comunidade de profetas e doutores. O mais importante era Barnabé, um levita, originário de Chipre. O funeral foi realizado no dia 23 de dezembro em Jerusalém, na Igreja de São Salvador, na presença, entre outros, do Patriarca Latino de Jerusalém, Sua Beatitude Pier Battista Pizzaballa, e do Patriarca anterior, Michel Sabá. Frei Francesco Patton, custódio da Terra Santa, o recordou assim em sua homilia. Ha seguito le orme di Gesù da buon frate minore. Ele seguiu os passos de Jesus como bom frade menor, administrou as perfumadas palavras do Senhor a gerações inteiras de estudantes sedentos por conhecer a palavra de Deus, guiou milhares de peregrinos a conhecer Jesus. Recordamos Frei Mans com as palavras que ele proferiu no dia 5 de outubro, por ocasião da abertura do novo ano acadêmico do Estúdio Bíblico Franciscano e do Estúdio Teológico. Si studia e si prega, si studia in ginocchio. Nós estudamos e oramos, estudamos de joelhos, porque a palavra de Deus não é como a literatura clássica, mas é a palavra de Deus que nos foi transmitida ao longo dos séculos. E então é necessário ter grande veneração pela palavra sagrada. A Sagrada Escritura é o verdadeiro maná cotidiano.